Nesse vídeo eu vou te mostrar os meus 3 ETFs de Small Caps preferidos lá da Bolsa dos Estados Unidos. A gente vai conversar um pouquinho sobre eles, ver as empresas que compõem esses ETFs, os setores, a rentabilidade dos últimos anos e várias outras informações relevantes. Se essa é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. E se você se interessa por assuntos como esse, eu já queria te pedir logo de antemão aqui no começo do vídeo para deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho para você ser notificado todas as vezes que eu publicar um vídeo novo. Eu tenho uma escola de investimentos por assinatura, o Diário do Milhão, que funciona mais ou menos como uma Netflix, com aulas ao vivo toda semana e vários cursos para você aprender a investir tanto no Brasil quanto no exterior. Eu vou deixar aqui na descrição um link para você fazer um teste grátis de 7 dias de toda a plataforma. Fechado? Sem mais enrolações então, vem comigo aqui para a tela do meu computador para eu te mostrar o primeiro dos ETFs de Small Caps, que é o VBR, o Vanguard Small Cap Value. Esse daqui não é um ETF puramente de Small Caps, é um ETF de Small Caps que também são empresas de valor, assim como os outros dois que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu não vejo muito sentido você fazer um investimento único e exclusivamente em ETFs de Small Caps, já que o fator Small Cap ele é muito melhor associado com o fator de valor. Então faz muito mais sentido quando você for investir em um ETF de Small Cap, você fazer através de um ETF que também é de valor, o Small Cap Value, e são os 3 que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. O primeiro é o VBR, esse site que eu estou analisando aqui é o ETF.com, é um site excelente para você conseguir conhecer e analisar ETFs de forma bem fácil, beleza? Ele traz aqui pra gente, o VBR rastreia o índice CRSP US Small Cap Value. Esse índice seleciona uma lista de ações na faixa de 85 a 99% do valor de mercado, né? Quando a gente olha todas as empresas dos Estados Unidos, ele pega os valores de mercado nessa faixa com base em 5 fatores de valor. Então ele vai pegar aqui empresas que são pequenas, que são small caps e que tem aqui fatores de valor, empresas que são de valor e não de crescimento. Se a gente continuar descendo aqui, a gente tem a tabela de rentabilidade do VBR, a gente vê que nos últimos 10 anos ele trouxe uma rentabilidade média de 12,37% ao ano, é um retorno aqui excelente. Ele é um fundo que é emitido pela Vanguard, que é uma das Big Three lá dos Estados Unidos, junto com a BlackRock e a State Street, né, de emissores de ETFs, então é plenamente confiável aqui esse emissor. Ele começou lá em 2004, é um fundo que já tem bastante tempo, e ele tem aqui uma taxa de administração bem pequena de 0,07%. Cerca de 24 bilhões de dólares aqui de ativos sob gestão, é um fundo relativamente grande, tem uma boa liquidez e tem um spread bem pequeno aqui, nada que você precise se preocupar. Quando a gente olha para a capitalização de mercado aqui do fundo, é de 6,7 bilhões de dólares, né, especialmente porque é um fundo de small caps. Aqui a gente está olhando para o valor de mercado médio ponderado, né, que é a média do valor de mercado de cada uma das ações que está dentro do ETF. Ele tem aqui cerca de 963 empresas dentro dele, então é um ETF bem diversificado. Como a gente já viu aqui, o índice é esse CRSP US Small Value, que é um índice de small caps de valor. E se a gente continuar descendo aqui, a gente vê que é um fundo que está 100% concentrado nos Estados Unidos. A divisão por setores aqui é a seguinte: 30% está no setor financeiro, 15,19% no setor de consumo cíclico, tem 8,35% em tecnologia, 7,97% em materiais básicos e o restante aqui está em serviços de telecomunicações, energia, saúde e etc. Aqui embaixo também a gente consegue ver quais que são as maiores posições do ETF. A gente vê que ele tem uma posição aqui grande no próprio dólar e tem outras empresas aqui que são small caps, né? Small caps de valor. Quando a gente analisa um ETF, não é muito importante você entender quais que são as ações que compõem esse ETF, mas o objetivo que ele segue. Aqui a gente quer um ETF de small caps de valor. Então não faz muito sentido você ficar olhando qual empresa aqui é melhor do que a outra, porque não é o que importa pra gente. A gente está querendo investir como uma média aqui nos fatores de small cap e nos fatores de valor. Se a gente continuar descendo aqui, a gente tem outras informações interessantes, 0,07% de taxa de administração, como a gente já viu, uma taxa bem baixa, especialmente quando a gente compara com as taxas do mercado brasileiro. E aqui para baixo a gente tem várias outras informações sobre o fundo também, mas nada muito relevante. Esse daqui é o centro desse ETF. A gente tem um beta aqui que é de 0,95, né? Isso daqui mostra pra gente qual que é o risco do ETF. Um beta de 0,95 significa que ele é menos volátil do que o índice de referência do mercado, né? Do que a média de mercado. Então um ETF aqui com um risco de volatilidade menor do que a média. E é basicamente isso. A gente tem outras informações aqui, mas nada que vale a pena a gente se aprofundar no momento. Esse daqui que é o VBR, é um ETF que replica um índice de small caps de valor e que você consegue investir através da Bolsa de Valores americana. Um ETF aqui que eu gosto bastante. O segundo ETF que eu tenho para te mostrar aqui nesse vídeo é esse daqui, o IJS, o iShares S&P Small Cap 600 Value. Também um ETF aqui de Small Caps
de valor, sempre pegando os dois fatores juntos. Não vale a pena, academicamente falando, você investir num ETF com só um dos fatores. Só o fator de small cap ou só o fator de valor. Faz mais sentido você pegar os dois, investir em small caps de valor. Se a gente ver aqui a descrição desse ETF, é o seguinte: o IJS acompanha um índice de ações de pequena capitalização dos Estados Unidos, e esse índice usa 3 fatores para selecionar empresas de valor do S&P 600, né? Um outro índice aqui de referência. É um ETF bem parecido com o VBR, ele também vai pegar small caps aqui do S&P e que tem um perfil voltado para valor. Ele vai utilizar aqui 3 fatores para considerar o que é uma empresa de valor ou não. A gente tem aqui do lado qual que é o emissor desse ETF, né? A gestora, que é a BlackRock, junto com a Vanguard do VBR e a State Street, são as 3 maiores dos Estados Unidos, então plenamente seguro. Esse brand aqui é só a marca que a BlackRock utiliza, né? Ela usa o nome iShares nos seus ETFs ao invés de BlackRock, mas é a mesma empresa, é a marca aqui da gestora. Também é um fundo bem antigo, ele começou aqui no ano de 2000, tem uma taxa de administração levemente maior do que o VBR, mas também uma taxa bem baixa, de 0,18%, cerca de 8,7 bilhões de ativos aqui sob gestão, uma liquidez razoavelmente interessante também, um spread baixo, nada que você precise se preocupar. Se a gente descer aqui para dar uma olhadinha na rentabilidade histórica desse fundo, a gente tem uma rentabilidade bem parecida, 12,49% ao ano nos últimos 10 anos, quando a gente faz uma média aqui. Assim como o VBR, ele também é um ETF que é 100% concentrado nos Estados Unidos, e ele tem aqui a sua maior parte no setor financeiro, cerca de 32,56%, uma parte considerável em consumo cíclico, em industrial, 8,06% em tecnologia, 7,08% em materiais básicos, tem a sua parte aqui em energia, em saúde. A gente vê que a distribuição dos ETFs aqui é bem parecida. E quando a gente olha para as principais empresas, é isso daqui que a gente tem. Mas como eu já falei, não faz muito sentido a gente ficar se preocupando com as empresas dentro de um ETF, porque o que importa é o objetivo de replicação desse ETF, não as empresas que o compõem. Aqui embaixo a gente tem o beta do ETF também, caso a gente queira dar uma analisada. Esse daqui já é um beta um pouco maior, 1,11. Isso daqui significa que ele é mais volátil do que a média de mercado, mas também é um beta aqui bem tranquilo, nada a se preocupar, nada muito arriscado, nada muito volátil, é um beta razoavelmente pouco volátil aqui, eu diria. E a principal diferença desse JS para o VBR está aqui embaixo, que é no número de empresas. Esse daqui é um ETF mais restrito, ele tem empresas menores do que o VBR que eu acabei de te mostrar. Lá o VBR tinha mais de 900 empresas, esse daqui só tem 470, e são empresas menores, cerca de 4 vezes menores do que o VBR. Então o VBR é um ETF mais amplo, tem mais empresas do que o IJS, e são empresas maiores, né? Também são small caps, mas com a capitalização maior do que o IJS. O IJS é um ETF mais restrito e menor do que o VBR. As empresas são em média 4 vezes menores do que as empresas do VBR. E esse daqui, o IJS, é um pouquinho mais caro também, né? Ele tem aqui uma taxa de administração de 0,18%, que a gente viu, enquanto o VBR lá tinha uma taxa de 0,07%. Esse daqui é um pouquinho mais caro. Mas aí então, vamos entrar aqui no último ETF para depois eu te explicar quais as diferenças entre os três e qual dos três você deve ter na sua carteira ou qual proporção de cada um você deve ter. O terceiro ETF é o RZV, um ETF da Invesco. Invesco S&P Small Cap 600 Pure Value, também um ETF aqui de small caps de valor, nunca só small cap, sempre small cap associado ao fator de valor. E a gente tem a descrição aqui: o RZV acompanha um índice fundamentalmente ponderado de empresas americanas de valor puro e de pequena capitalização. Então a principal diferença do RZV aqui, que é o que a gente está olhando para o IJS e para o VBR que a gente já olhou, é que o RZV aqui ele é formado por empresas de valor puro, são empresas puramente de valor. Lá no IJS e no RZV a gente tem uma mistura, né? Um blend que a gente fala. A gente vai ter empresas que são puramente de valor, mas a gente também vai ter um blend. Empresas que são tanto de valor quanto de crescimento, beleza? Aqui não, aqui a gente vai ter somente empresas de valor, puro valor. É um ETF Pure Value que a gente fala. E por que os outros ETFs não são assim também? Porque eles seriam muito concentrados, né? Se a gente pega empresas que são puramente valor, a gente vai ter um número muito reduzido de empresas. E o IJS tem 400 empresas, mais de 400, e o VBR mais de 900. Aqui no RZV, a gente vai ter uma quantidade de empresas muito menor. Se a gente descer aqui para ver o número de empresas, a gente vai ter cerca de 165 empresas só. Então é uma escadinha aqui, né? O VBR tinha mais de 900, o IJS mais de 400 e o RZV aqui cerca de 165, justamente porque é um ETF de Pure Value, são somente empresas de puro valor. A gente não tem um blend aqui, uma mistura que a gente fala. Se a empresa tem um perfil ali, nem que seja bem pequeno, de crescimento, não vai entrar aqui no RZV. O RZV só vai ter empresas Pure Value. Mas enfim, o emissor aqui do ETF é a Invesco, que também é uma gestora bem interessante, nada a se preocupar. É um ETF relativamente antigo, começou aqui em 2006,
tem uma taxa de administração razoavelmente maior do que os outros dois, especialmente por ser um ETF mais concentrado, uma taxa aqui de 0,35%, que já é uma taxa bem elevadinha quando a gente olha para os padrões americanos. Tem aqui uma quantidade considerável também de ativos sob gestão, uma liquidez aqui que é bem menor do que dos outros dois, mas nada muito preocupante também, e um spread aqui que também é um pouco maior, mas nada que faça aí ruir o mundo do ETF, que estrague o que o ETF pode significar na sua carteira. Como a gente viu aqui, tem uma quantidade menor de empresas na carteira, e se a gente olhar para o retorno histórico, tem um retorno histórico aqui nos últimos 10 anos de 10,25% ao ano em média, ou seja, menos rentabilidade do que os outros dois ETFs, mesmo sendo mais concentrado, beleza? Mas é claro que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Não é porque nesses 10 anos o RZV performou pior do que o IJS e o VBR que isso vai se repetir nos próximos anos. Mas historicamente é o que aconteceu. Ele performou aqui nos últimos 10 anos menos do que o VBR e o IJS, mesmo sendo mais concentrado. Vamos continuar descendo aqui para a gente ver que o perfil do ETF é mais ou menos o mesmo. Ele só é bem mais restrito mesmo. 100% dele está nos Estados Unidos. Ele tem aqui os seus maiores setores também no setor financeiro, consumo cíclico, industriais, materiais básicos, energia. Esse daqui tem uma parcela um pouco menor em tecnologia, né? Só 6,25% em tecnologia. E aqui a gente tem as principais empresas do ETF. O beta aqui embaixo, se a gente continuar descendo, a gente vai ver que é maior do que os outros dois, justamente por ser mais concentrado, um beta de 1,23%, então ele é mais volátil do que o VBR e do que o IJS. Mas também é uma opção interessante aí para sua carteira, caso você tenha vontade de ter um ETF de small caps e de valor. Fechado? Resumindo aqui para você então, qual que é a diferença dos três ETFs que eu te mostrei aqui? Os três replicam índices de small caps e de valor. Qual que é a principal diferença entre cada um deles? Por que você deve escolher um e não outro? E se você for investir nos três, qual uma possível divisão que você pode fazer? Bem simples aqui para você entender. É o seguinte, o VBR, que é o primeiro ETF que eu te mostrei, ele é um ETF mais amplo e mais diversificado em número de empresas. Ele tem mais empresas e pega empresas maiores no geral. Todas investem em small caps, mas esse daqui pega empresas, quando a gente compara com os outros dois, com valores de mercado maiores. Então ele é mais amplo e mais diversificado, e ele também é mais barato, é o mais barato dos três. O IJS, que é o segundo que eu te mostrei, ele é um ETF um pouco mais restrito do que o VBR e ele é menor em número ali de empresas e no tamanho das empresas em si. Ele é menos diversificado e as empresas em si têm normalmente ali, em média, um valor de mercado menor. Em média aqui, as empresas são 4 vezes menores do que as empresas que estão lá no VBR. Então o VBR é um ETF mais amplo e mais diversificado, mais barato. O IJS é um ETF mais restrito e menor em quantidade ali de empresas e no tamanho dessas empresas e vai ser um pouco mais caro também. Já o RZV vai ser o mais diferente desses dois porque ele é um ETF de pure value. Ele só vai investir em empresas que são ali small caps, mas que também são de puro valor, que não tem nenhum perfil de crescimento. Então ele vai ser um ETF que investe só nisso, em pure value, que tem uma liquidez menor e ele é bem mais restrito do que os outros dois. Ele vai ter uma quantidade menor de empresas. E é claro, por ser o mais diferente, ele vai ser o mais caro dos três, o que tem a maior taxa de administração. Essas são as diferenças entre os ETFs que eu te mostrei aqui nesse vídeo. Você não precisa escolher só um deles. Se você quiser ter uma exposição a essa classe de ativos, small caps de valor, que historicamente foi a classe de ativo que melhor performou, você pode investir um pouquinho em cada um deles. Eu acho que é a estratégia mais interessante. E a gente faz isso daqui de forma a ser balanceado com o risco dos ativos. Como o RZV é o ETF mais arriscado, ele vai ser o de menor porcentagem. E como o VBR é o menos arriscado, porque é o mais diversificado, mais amplo, ele vai ser o que tem a maior porcentagem. Eu faria uma divisão nesse estilo. Se eu fosse começar os meus investimentos agora, depois desse vídeo, eu provavelmente colocaria 50% do capital que eu estou destinando para esse investimento no VBR, que é o ETF mais amplo, uns 40% no IJS, que é o ETF ali do meio, e só 10% no RZV, que é o ETF de pure value, o mais concentrado, com menos liquidez, o mais caro, o mais arriscado de todos. 50% VBR, 40% IJS, 10% RZV. Eu acho que essa daqui é uma distribuição excelente para você que quer se expor a small caps de valor. Fechado? Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho para você ser notificado todas as vezes que eu publicar vídeos novos aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição todos os meus links, incluindo do meu Instagram, para você começar a me seguir por lá, e do Diário do Milhão, que é a minha escola de investimentos por assinatura, Netflix dos investimentos, que eu comentei com você lá no começo desse vídeo. Vai estar aqui um link na descrição para você fazer um teste grátis de 7 dias. E aqui na tela eu vou estar colocando um outro vídeo muito interessante que eu já trouxe para o canal também, com essa temática para você assistir na sequência. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.